Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre gestão da qualidade e a gente vai falar sobre um dos gurus da gestão da qualidade, que é o Deming, né? O Edward Deming. Bem, o Deming foi de grande importância para a qualidade e vocês vão entender o porquê à medida que eu for explicando. Quem era Deming, né? O Deming, na verdade, ele é um americano, foi um americano, né? Ele era estatístico, professor, palestrante. O, o Deming, ele é amplamente conhecido, gente, pelas contribuições que ele deu ao Japão, né? E eu vou explicar para vocês o porquê lá na frente. O que eu posso dizer sobre o Deming é o seguinte: o Demi, ele veio de uma família que valorizava muito a educação. Os pais dele sabiam o valor que a educação tinha, né? E apesar de terem passado muitas dificuldades lá nos Estados Unidos, eles faziam questão que o Demi tivesse uma boa educação. E o que é interessante é que o seguinte, na família do Demi, quando eles se mudaram de uma cidade para outra por problemas financeiros, etc. tal, eles nunca deixaram que os filhos ficassem longe da educação, tanto que o Demi conseguiu se formar, fazer doutorado, enfim. E o Demi tinha uma visão bacana na área administrativa e que contribuiu muito para o desenvolvimento industrial no Japão. O Demi trabalhou na Segunda Guerra Mundial como estatístico. Ele trabalhava no controle estatístico, de controle de defesa e ataque e defesa da americano, né? E isso deu uma grande visibilidade ao Demi para que ele fosse futuramente atuar na parte de reestruturação de alguns países que estavam derrotados, fracassados, basicamente na miséria. Os Estados Unidos, quando teve o fim da guerra, enfim, eles tiveram uma grande sacada. Eles disseram: vamos ajudar o Japão, porque aí a gente vai tirar a ideia anti-americana desse país e esse país vai passar a nos ajudar de alguma forma, vai ser um país aliado que vai prestar serviço para a gente. Então, os Estados Unidos, ele passou a mandar algumas pessoas que de alguma forma podiam contribuir para o desenvolvimento do Japão para lá, para o Japão, né? E uma das pessoas que foram atuar lá foi o Demi, né? O Demi foi ajudar no censo japonês de 1951. Então, o Demi foi enviado com o objetivo de trabalhar na área da estatística, mas parece que o Demi fez foi muito maior do que isso. O Demi simplesmente ele implantou no Japão os 14 pontos para a gestão da qualidade. Eu não diria que ele implantou, ele despertou uma consciência nas pessoas que trabalhavam na área industrial, porque esses 14 pontos, eles são a grande sacada para quem que realmente quer implantar e ter dentro da organização a gestão da qualidade total. Vocês vão ver o porquê. Eu vou mostrar para vocês o que diz esses 14 pontos. O primeiro ponto é a constância de propósito. Acredita-se que você precisa definir objetivos, você precisa definir regras, você precisa definir procedimentos que sejam seguidos sempre, todos os dias. Isso é o grande barato. Tipo, nós temos um processo onde todos os dias nós temos uma reunião para que todos os funcionários fiquem informados do que foram feitos no dia anterior. É preciso que esses processos não sejam quebrados, né? Constância de propósitos. Nós temos um objetivo muito bem definido e nós temos procedimentos definidos que devem ser seguidos todos os dias. Nova filosofia. Muita gente hoje olha para o mercado oriental e admira e fala: olha como eles estão atuando, a gente tem que aprender com eles. Só que o Oriente, naquela época em que o Demi estava lá, eles tinham um estilo de gerenciamento arcaico. Era um estilo de gerenciamento que não ia ajudá-los a crescer. Já o pessoal no Ocidente tinha uma visão conceitual muito bacana. E essa visão conceitual só não era muito bem
executada, muito bem executada no Ocidente. E o Demi levou esse estilo de gerenciamento ocidental para o Japão e fez com que eles entendessem que era necessário utilizar esse estilo todos os dias. Por esse motivo, algumas pessoas falam que o Ocidente tinha o conceito, mas não tinha a prática correta. O Oriente não tinha um conceito, adotou esse conceito ocidental, implementou e soube executar corretamente. Por isso que eles hoje são modelos, né, eles são referência no estilo de gerenciamento. Então, o que o Demi fez foi justamente pegar o que era apenas filosofia e transformar em realidade. Término da dependência na inspeção. A inspeção naquela época, acreditava-se que você tinha que simplesmente garantir a qualidade no final, quando o produto já estava pronto, e não é bem assim. O processo da qualidade tem que estar desde o início do projeto, lá na área de planejamento, até depois mesmo que o produto já entregue ao cliente, né, na parte de manutenção também. Então, imagina um produto que passa assim, um ano para ser construído, e esse produto você só vai verificar, realizar uma checagem nele no final, quando ele já está perto de ser entregue ao cliente. Imagina que correções que podem ser feitas nesse produto podem ter um custo elevadíssimo. Então é necessário que a gestão da qualidade já esteja envolvida desde a área do planejamento, né, passando por todo o processo de produção, até mesmo depois que o produto já está no mercado, porque aí vai entrar a questão de manutenção, enfim, e isso sim vai garantir que o seu produto tem qualidade. Terminar com o conceito de contrato pelo menor preço. Você não pode contratar um produto, um fornecedor, perdão, simplesmente porque o fornecedor X está te oferecendo o menor preço. Veja quais são as certificações que o fornecedor tem, veja qual é a qualidade que o fornecedor tem, qual é a fama que o fornecedor tem no mercado, porque o seu produto, se ele vai depender de outros fornecedores, a qualidade dele também vai estar relacionada aos fornecedores. Então é importante conhecer o fornecedor, é importante entender que é importante ter a visão de que o fornecedor também tem a qualidade, né? Porque não adianta você ter um processo muito bem definido da qualidade, mas os fornecedores dos periféricos que você, por exemplo, está utilizando, não detém qualidade, né? Imagine, por exemplo, um sistema computacional onde você utiliza todo um processo da qualidade, onde seu software tem uma qualidade, mas, por exemplo, o tablet que vai rodar aquele software, ele é um tablet ruim, não tem qualidade, é um produto péssimo, então é óbvio que isso vai influenciar no seu software também, né? Então tem que o fornecedor também atender às necessidades do negócio. Melhorar o processo. A melhoria do processo, ela não tem que ser só definida, é isso que todo mundo tem que entender, inclusive o pessoal da gestão. Quando se implanta a qualidade, você tem que ter uma melhoria contínua, você tem que implementar mudanças e melhorias todos os dias, se for necessário, todos os dias. Mudança tem que ser sempre bem-vinda, se for para agregar valor ao negócio, né? Não é só definir, tem um custo também da manutenção. Fornecer treinamento. Você não pode simplesmente definir que seus colaboradores trabalhem com novas ferramentas e tecnologias. Você tem que dar treinamentos, você tem que capacitar esses seus funcionários para que eles possam entender o porquê estão trabalhando com aquela tecnologia e como trabalhar com aquela tecnologia, né? Isso é importante. Criar lideranças. Essa é a grande dificuldade e a grande chave, né? Se vocês perceberem, equipes muito bem motivadas, na maioria das vezes, tem um grande líder. Então é importante saber quem é o líder. Não adianta ter só uma equipe de produção muito boa e o líder não ser tão bom. O líder também tem que entender as dificuldades e as necessidades dos seus funcionários, né? E aí você vai ter uma equipe motivada, e uma equipe motivada vai passar a produzir mais. Livrar-se do medo. É como eu falei, mudança tem que ser sempre bem-vinda.
né? Se for para agregar valor, a mudança tem que ser bem-vinda. E essa mudança, ela tem que ser encarada como algo bom pelos funcionários. Não é porque a empresa tem uma forma de trabalhar que já não funciona mais, mas que sempre foi assim, que ela vai continuar, entendeu? Você tem que entender o seguinte: a gente sempre fez assim, mas fazendo de uma nova forma a gente vai melhorar, a gente vai ser mais eficiente. Então vamos mudar, vamos implementar essa mudança. É livrar-se do medo mesmo. Quebrar as barreiras, vamos passar os nossos objetivos, né? Vamos ultrapassar. Olha, ontem a gente produzia X, mas se a gente implementa a qualidade aqui, se a gente faz correções aqui, a gente consegue ultrapassar esse número de produção. Então, é quebrar as barreiras mesmo, sair da zona de conforto, né? Essa ideia de que as metas elas têm que ser dirigidas só aos empregados já não cola mais, né? E num décimo ponto para a gestão, a gente vê que as metas elas têm que ser para todo mundo, desde o cara que está trabalhando na área de produção até o cara que está gerenciando ele, entendeu? Superintendente tem que ter a meta, e todas essas metas elas não podem ser metas pessoais, elas têm que ser metas de um comum, de um senso comum, de todo mundo junto, todo mundo decide, toma decisões baseadas no que é melhor para o negócio, em comum acordo, né? Sempre a minha decisão tem que estar de acordo com o objetivo da empresa, né? E aí isso tem que ser aplicado a todo mundo, ao meu gestor, a mim como uma pessoa que trabalha na área da produção, ao superintendente da empresa. Eliminar padrões artificiais. Algumas empresas elas ainda focam no quanto elas produzem. Às vezes não tem visão do quanto o produto melhorou. Isso é importante. E até algumas empresas não adotam a gestão da qualidade pelo valor alto da gestão da qualidade. Não conseguem enxergar que a longo prazo elas vão sair ganhando muito mais. Então é importante focar na qualidade e não nos números. Isso é o 11º ponto para a gestão da qualidade. Como eu falei, uma equipe motivada, que tem orgulho do que faz, ela vai produzir mais. Porque uma equipe motivada, ela veste a camisa da empresa. E vestindo a camisa da empresa, ela vai ter consciência de qual o objetivo, que o objetivo da empresa é o objetivo dela também. Então, o orgulho do trabalho tem que sempre ser motivado, tem que sempre ser despertado, tem que sempre ser valorizado, né? Tem que ser permitido. Encorajar a educação. Olha que bacana. Algumas empresas estão tão conscientes do benefício que a educação traz que elas estão adotando uma metodologia nova. Ah, você está fazendo mestrado? Está precisando de 4 horas? Então só trabalha 4 horas naquele dia que você tem aula de mestrado. Então, assim, a empresa está passando algumas empresas até financiam a educação dos funcionários, porque isso, gente, vai trazer muitos benefícios. Imagina um funcionário que trabalha na área administrativa, esse funcionário tem um conhecimento muito grande da área administrativa e ele está querendo migrar para a área da gestão da qualidade. Essa mudança vai trazer muitos benefícios, porque ele tem uma visão e ele vai trazer essa visão para outra área. Então, onde ele vai buscar conhecimento para utilizar esse conhecimento que ele já tem? Onde ele vai buscar conhecer como ele vai utilizar aquele conhecimento que ele já tem, ferramentas para utilização, através de uma especialização, por exemplo, em gestão da qualidade, ou um funcionário que queira fazer um mestrado que traga benefícios para a empresa, onde eu vou em busca de desenvolver uma nova metodologia onde eu possa aplicar dentro da minha empresa. Então, assim, é um objetivo que bem bacana isso de encorajar a educação, porque traz benefícios para os dois. O funcionário tem que ter a consciência de que aquela educação tem que trazer vantagens para a empresa, né, uma vez que ele está buscando conhecimento para agregar dentro do trabalho dele, e a empresa tem que ter o conhecimento de que a educação dos funcionários está trazendo benefícios para ela. Então é uma união, né? E o comprometimento. Não adianta só ter a equipe de produção comprometida. Tem que ter todo mundo comprometido. O pessoal da auto-administração, o superintendente da empresa, a líder de time, todo mundo tem que ter conhecimento de que
a qualidade ela é uma obrigação, um dever de todo mundo dentro da empresa. Não é só de quem está produzindo, é também de quem está gerenciando. E o DEME, além de implantar os 14 pontos para a gestão, ele foi responsável pela disseminação do PDCA. Só que assim, muita gente fala que o DEME criou o PDCA. Não. O PDCA foi criado pelo Walter Shewhart, não sei como se pronuncia, e foi criado na década de 20, mas foi o DEME que disseminou pelo mundo. O PDCA ficou conhecido pelo DEME. E o que é o PDCA, falando de uma forma bem resumida assim? O PDCA basicamente ele diz que todo processo de produção ele tem um ciclo ou vários ciclos, onde esses ciclos eles passam por melhorias, mas esses ciclos eles têm que ser no início muito bem planejado. Uma vez que a gente tem um ciclo, a gente tem que ter um processo, na verdade, muito bem planejado. A gente passa a executar o que foi planejado. Depois que a gente executa, a gente passa a checar o que foi executado, né? E baseado no que é encontrado nessa checagem, ou seja, se é aprovado ou não o produto, a gente passa a tomar ações. E isso é o tempo todo esse ciclo. Uma vez que eu tomei ação, eu volto para o planejamento. Então, assim, vou dar um exemplo. Digamos que a gente tem um software. Esse software foi construído, tem que ser muito bem planejado, porque a gente tem que obter os requisitos do cliente, a gente tem que definir cronograma, tem que definir a equipe, o que, a gente vai precisar de recurso, de ferramentas. A partir do momento que a gente tem todo o planejamento ok, a gente vai para a parte de execução. A gente vai botar tudo que foi planejado em execução. Vamos construir o nosso software. Uma vez construído, a gente vai para a checagem, vai verificar se o que foi construído está de acordo com o que foi planejado, né? Então, se está, a gente manda para o mercado. Essa é a nossa ação, né? Ou manda para o cliente, release, enfim. Se não está checado, ou perdão, se não foi aprovado na checagem, a gente toma também outra ação, né? A gente manda fazer correções e tal. Imagine que eu dei um exemplo num projeto onde a gente tem um único ciclo, mas imagine um produto que passa por várias sprints, por exemplo. Eu vou ter vários ciclos, onde minha ação pode determinar ações do planejamento, porque o planejamento ele tem que ser mudado, porque mudanças acontecem o tempo todo, né? Então ele tem que ser mudado, ele tem que ser alterado, tem que ser melhorado. Então é um ciclo isso. E aí o DEME sabe explicar perfeitamente como implementar esse PDCA. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, enfim, vocês podem consultar a internet para conhecer mais sobre o PDCA. Esse não é nosso objetivo. Bem, quando o DEME ganhou visibilidade, porque assim, é incrível isso. O DEME, apesar de ter sido um grande consultor, etc., e implementador, né, da gestão da qualidade total no Japão, o DEME era o guru no Japão. Ele é considerado o cara lá. Na área industrial não existe outra pessoa mais venerada que o DEME. Só que o DEME ele não tinha visibilidade no mundo. E aí, com o grande boom do Japão, né, o grande crescimento, começaram-se a fazer reportagens sobre o DEME, mostrando a contribuição que ele deu. E aí o DEME começou a receber muita proposta para voltar para os Estados Unidos. E o DEME voltou, foi chamado pela Ford, né? A Ford estava passando por dificuldade grande, e o DEME voltou e o DEME disse o seguinte para a Ford: olha, o grande problema de vocês está nas decisões da alta gerência, porque a NBC, quando ela produziu a matéria lá sobre o DEME, acho que a Ford deve ter pensado assim: vamos trazer esse cara para corrigir os problemas que a gente está tendo na área produtiva. Mas o DEME chegou para a Ford e disse: olha, o grande problema, 85% do problema está na gerência, nas decisões que a gerência faz. E aí o DEME ajudou a Ford de tal forma, gente, que a Ford começou a competir. Ela passou, na verdade, a passar, né,
a grande General Motors. Então você imagina o quanto esse cara não tinha visibilidade sobre qualidade, né? E o Demi, ele deu consultoria até o fim de sua morte, né? Algumas pessoas até falam que o Demi morreu silenciosamente, assistido pela família. E o Demi tinha uma frase que eu acho fantástica, que define a qualidade, né? Define o que a gente está buscando quando a gente implementa a qualidade. Não é suficiente que você dê o seu melhor, faça o seu melhor. Você tem que conhecer o que você está fazendo e então dar o seu melhor. Eu acho que o Demi resume tudo que ele sempre quis mostrar para o Japão e para a Ford, enfim, todas as pessoas que de alguma forma, todas essa indústria que foi beneficiada pelo Demi, ele define basicamente nessa frase. Aqui são algumas referências, caso vocês queiram conhecer mais sobre esse grande guru da qualidade. E é isso. Obrigado.